Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que vão ouvir esse vídeo. Não sei o dia nem a hora, mas vai estar aí, o vídeo vai estar aí no YouTube, tá bom? Aí quem quiser procurar lá é Pastor João Rocha, João da Rocha, Pastor João da Rocha. Bom, eu vou ler a palavra aqui, eu dou uma explanada nela. E diz assim a palavra de Deus: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para junto do meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que haver de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo que é meu e há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outro vez um pouco e vereis-me, porquanto vos vou para o Pai. Então, aqui Jesus está falando do próprio Espírito Santo, né? Quando Jesus estava junto com os discípulos, e ele falou para os discípulos: olha, vocês estão me perguntando tantas coisas, mas há coisas que agora eu não posso explicar para vocês, porque vocês não vão me entender. Jesus falou para os discípulos, né? Porque agora vocês não vão me entender. Mas porém, digo-vos a verdade. Jesus falou: mas porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus está falando aqui que o Espírito Santo, no momento em que ele fosse ao Pai, a humanidade não ficaria órfãos. Foi o que ele estava falando para os discípulos. O povo não ficaria sem Jesus, porque o Espírito Santo representa o Pai e representa o próprio Jesus na terra. Muitas vezes você vê lá: eu sou o vosso Deus a quem vos falo, e não há outro Deus além de mim. É o próprio Espírito Santo falando em nome do Pai, né, que fala pelo Pai e fala pelo Filho. Isso tem acontecido. E acontece, né? Todos os dias se vê, muitas vezes num culto, né? A pessoa começa a falar em outras línguas, mas aí é línguas que só o Espírito Santo, só Deus sabe interpretação, e aí vai falando, a outra pessoa vai interpretando. Então você vê que o Espírito Santo está falando através daquela pessoa. Isso aí num culto, por exemplo, né? Acontece isso muito. O batismo com o Espírito Santo também, quando recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está nele, e a pessoa só tem o Espírito Santo na hora que recebe Jesus como Salvador. E antes ele não tem o Espírito Santo, ele está próximo dele, mas convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, mas não sendo ele
uma pessoa convertida, recebendo Jesus como Salvador, o Espírito Santo não está nele. E muitas vezes até recebe Jesus, mas se ele entrar no pecado, o Espírito Santo se afasta dele. Não abandona ele, mas se afasta dele. Então, o que Jesus estava dizendo para os discípulos dele é que ele teria que ir ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado para a humanidade, né? E a humanidade, o povo, aqueles que conheciam a palavra e estavam conhecendo e iriam conhecer, então eles precisavam receber Jesus, para que recebessem então o Espírito Santo neles, para que então fossem guiados pelo Espírito Santo, ser capacitados pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo, né, que faz toda a obra aqui na terra. Às vezes, Jesus falou comigo, né? Jesus está no trono, está à direita do Pai. O Pai também não sai de lá, mas o Espírito Santo que está conosco, ele que vai falar pelo Pai e pelo Filho. Então diz aqui: porém vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quando Jesus, então, ele saiu da terra, né, que ele ressuscitou e andou um tempo aqui, né, uns dias mais. Então, quando ele subiu, que foi ao Pai, o Espírito Santo desceu para junto dos homens. Não estariam só, não estariam órfãos, diz o Senhor Jesus. Então, e quando ele vier, Jesus disse, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente prega para uma pessoa, faz uma pregação para uma pessoa para ele receber Jesus, o processo do trabalhar do Espírito Santo é esse aí, de convencer o homem do pecado que ele está, né? Do pecado que ele está, porque é um pecador, então ele vai, a palavra é a água que entra, limpa o coração do homem e dá ao Espírito Santo a abertura para ele entender que ele precisa de Jesus para ser salvo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, e muito mais coisas, né? Mas uma das coisas. Então ele vem, o Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque Jesus, para receber a justiça divina, de que ele também é Deus, né? Então ele subiu ao Pai. Do juízo porque o diabo, Satã e seus demônios já foram condenados, já receberam a justiça sobre eles. E também essa mesma justiça é recebida pelos homens quando estão no pecado até terrível, né? Pecado terrível é o nome do demônio, inclusive. É assim, se o homem estiver num pecado, por exemplo, um estupro, é um pecado tão criminoso, né, que ele é um pecado mortal. Se ele não se arrepender e se converter a Jesus e se não se arrepender. Mas quem vai fazer esse trabalho de pôr no coração dele, de limpar o coração dele, que é pela palavra que se limpa, aplicado ao Espírito Santo, faz isso? Então dá entendimento ao homem de que ele é um pecador, de que ele precisa de receber Jesus para ser perdoado, para não entrar em juízo. Porque naquele dia que Deus vai trazer o livro das coisas feitas aqui, vai saber. Ele é aquele que já está, ele já está, né, no pecado e mora no pecado, já está no inferno. E muita gente, mas ele mora, não vai para o inferno, vai para outro lugar, ali nas regiões do inferno, mas não é lá dentro do inferno, não, ele vai para o lugar que é determinado, dentro do inferno, é lá dentro do inferno, de lá ele não pode sair. Às vezes as pessoas falam assim, fulano aqui, né? Isso acontece muito, não vou citar aqui porque eu não quero botar o dedo para os outros, não é o meu papel apontar o dedo para os outros. Mas
Quando fala assim, o fulano que está falando aqui, que morreu, que está falando que está bem, coisa e tal. Mentira, é um demônio enganador que está no corpo daquela pessoa mentindo, porque o que morre, diz a palavra, está no inferno, ele não pode sair, ele não sai, não tem como ele sair. E quem está no céu, também de lá não tem liberdade, não tem digamos assim, a liberação de Deus para sair de lá. Tudo mentira. Quem pensa que uma pessoa morreu e tem outra coisa. Morreu, foi ali pro cemitério na terra, ele vai ressuscitando lá na ressurreição. Olha, vai ressuscitar na ressurreição sim. Mas ele morreu, fechou os olhos no pecado, condenado já porque está no pecado. Ele vai bater em instantes lá no inferno, em dentro de poucos segundos. E aquele que é salvo, o anjo pega pela mão, que cuida dele a vida inteira, pega pela mão e sobe e entrega na porta para Jesus. Então é tudo, sabe, a história de que a pessoa morreu, então está morto lá no cemitério. Isso é mentira, isso é coisa de gente mentirosa que não conhece a palavra. E você conhece, está distorcendo. Porque não existe esse tipo de coisa. Fechou os olhos, deu o último suspiro, você está condenado já porque está no pecado, então já é condenado. Por quê? Porque vai para o inferno já está, ele assinou seu destino antes de morrer ainda, porque ele tinha chance de ser salvo, mas não optou por ser salvo, achou que morrendo ele ia embora, ele estava descansando, que não aconteceu com um homem esses dias atrás aqui. O cara estava ruim ali e tal, me travou um pouco, o que ele fez? Mas ele deu um tiro no meio da cabeça, ele mesmo. Só achou a cabeça dela com um revólver, não sei que arma que era. Conhecido meu. Se fosse para mim, se eu tivesse sabendo dessa história que ele não estava bem, eu tinha falado com ele e tirava isso da cabeça dele. Mas ele falou com gente que não conhecia a palavra e também não falou nada. E você acha que a hora que ele morreu, ele foi para onde? Ele foi para o descanso, ele foi bater no inferno no mesmo instante. Lá ele foi ver que é muito pior, melhor que ele tivesse de arrasto por aqui, mas não tivesse feito o que ele fez, porque dois pecados que não há perdão: o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E o pecado do suicídio. Quem diz que se suicidando, o pastor se suicidou, morreu, foi para o inferno, conhecendo a palavra, foi para o inferno. Eu estou falando isso porque eu sou pastor, sou formado em 4 anos de faculdade de teologia, apesar que isso não é o que importa aqui, é a palavra, não é a formação que você tem, mas a formação te ajuda em muitas coisas. Então, a capacitação é pelo Espírito Santo. Então, e está escrito na palavra tudo isso, o que eu estou falando está na palavra. Então, quando a pessoa se suicida, na hora ele vai bater no inferno. Se ele pecou contra o Espírito Santo, quando morrer, bate lá no inferno. E não é só esses dois pecados, não. Esses não há perdão mesmo, não adianta. Quando o que entregou Jesus lá por 30 moedas, ele poderia ter se arrependido e se convertido, né? Ele pediu perdão para Jesus, que nem Pedro fez, mas ele não fez. Bateu no coração dele o que? O arrependimento? Não. Arrependimento é uma coisa. Mas bateu no coração dele aquela angústia, aquele desespero e não foi arrependimento, mas veio o diabo tentou ele e fez ele se enforcar no galho de uma madeira lá, se suicidou, não se arrependeu. E aí o que aconteceu? Por isso que Jesus falou lá na mesa para ele: filho da perdição, chamou. Aquele que fizesse aquilo com Jesus era o filho da perdição. Jesus sabia que ele não ia fazer como Pedro fez, se arrependeu, né? Houve no coração daquele homem, não foi arrependimento não. Houve um remorso, houve remorso no coração dele, mas não arrependimento. E aquele remorso levou ele a se suicidar. Então, por isso que Jesus deu esse texto aqui para os discípulos saberem o papel que tinha e tem o Espírito Santo na igreja, aqui na terra.
Então, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque não crê em mim. Do pecado porque não crê em Jesus. Não crê em Jesus é um pecado, mas pode ser revertido, pode se arrepender e crer em Jesus e ser salvo, pedindo perdão de todos os seus pecados. Não é só tem muitos, muito pecado que tem que se arrepender, não é 1, 2, 3. Então, porque não creram em mim, o pecado, do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para junto do meu Pai, foi feito justiça, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. Já está julgado e seus demônios já são condenados, eles já são julgados, estão julgados já, né? E vai falando a palavra que ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Olha, Jesus tinha muito que falar para eles, mas eles não iriam entender, e também eles precisariam de mais tempo como cristão para eles ter esse entendimento pelo Espírito Santo. Mas o que ele falou aqui? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, e vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o próprio Espírito Santo que vai convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo vai convencendo ele que ele precisa receber Jesus como Salvador para poder entrar no reino dos céus. Eu digo receber porque os pregadores hoje em dia estão falando as coisas erradas, né? Que Deus possa te abençoar. Por que Deus possa te abençoar? Deus não pode alguma coisa que Deus não pode? Deus pode todas as coisas. Então a oração é que Deus te abençoe. Essa é a oração certa, correta, mas estão um monte de gente falando as coisas erradas. E outra coisa, você aceita Jesus? O Espírito Santo falou para mim, meu servo, quem aceita Jesus, quem aceita o homem através do sacrifício que ele fez na cruz, é Jesus. O homem tem que recebê-lo com toda a fé e confiança naquilo que o Espírito Santo está passando no coração dele. Então, o homem tem que receber Jesus como Salvador, receber a vida eterna em Cristo, mas não é aceitar é outra palavra errada. Que nos aceita através do sacrifício que ele fez é Ele. Ele quiser aceitar, aceita. Se ele não quiser, é Deus, né? E Deus é Deus. Ninguém pode questionar Deus. Então, assim, o que Jesus ensinava para ele, para os discípulos, serviu para todos nós hoje, serve para todos nós, na verdade, né? Porque é para nós mesmo. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, Jesus disse. O Espírito Santo há de me glorificar, porque vai receber do que é meu, porque o que o Pai tem, e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai, olha que Jesus falou, tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, porque tudo que Deus tem, o Pai tem, é do Filho. E então o Espírito Santo ia falar daquilo que ele tinha, que Jesus tinha, que tem, né, que é dele. Ele falou que é meu. O próprio Jesus falou isso. Porque tudo que o Pai tem é do Filho. E tudo que o Espírito Santo fala do Filho, fala do próprio Pai também, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai, né? Aí tem coisas aqui que não dá para explicar, porque tem pessoas que não vão entender, então eu explico mais detalhadamente, mais aprofundado, quando uma pregação dentro da igreja, que daí demora um pouco mais, né? Não tem problema. Então é assim, tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu. Receber, ele está falando receber já, ó, não é aceitar não. E receber do que é dele. E é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco não me vereis, outro pouco me vereis, porque vou para o Pai.
o que ele dizia, que Jesus estava falando para os discípulos: olha, um pouco ainda vocês vão me ver aqui, mas daqui a pouco vocês não vão me ver, porque ele iria para junto do Pai, ele ia sofrer a morte, que ele tinha que passar por isso, depois ia ressuscitar e subiria ao Pai. Dias depois ele subiu ao Pai, né? Por isso que ele falou que um pouco ainda estarei com vocês, outro pouco não estarei, porque logo ele ia para o Pai, né? Gente, já chegou no final aqui, mas eu consigo explicar até onde eu li, porque o texto é maior, tá bom? Fazer uma oração aqui. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra, eu louvo e glorifico ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo eternamente. Papai, visita todos os povos, tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.